de anos para as coisas acontecerem até chegar na criação do homem, e tem aí fósseis de bichos que foram comprovadamente, que morreram comprovadamente sei lá quantos milhões de anos. Aí começa o sexto dia, depois vem a cronologia, quer dizer que a Terra foi criada 6.000 anos atrás? Não, quer dizer que o homem foi criado 6.000 anos atrás. Antes de haver o homem, o tempo não é o tempo da Terra, não é o tempo do homem. Esses dias a gente pode interpretar como grandes eras, a gente pode interpretar até como há quem faça. Eu comentei isso na aula falando de Deus Criador, que se pegar quando Deus criou o universo pela teoria científica do Big Bang, que não contradiz o que está na Bíblia, ela pode perfeitamente ser aceita. O que ela diz? Ela diz que quando Deus criou o universo, Ele criou ele ínfimo e foi se expandindo. Agora, o tempo, Ele também criou o tempo. O tempo, a ciência moderna diz que o tempo é uma dimensão, como espaço. Então, se você vai se afastando de uma coisa muito depressa, você está numa velocidade muito grande, o tempo passa mais devagar. Dizem os cientistas que um cara que entrasse numa nave espacial que voasse rapidíssimo, praticamente a velocidade da luz, e fosse até a estrela mais próxima e voltasse, para ele ia ter passado um tempo relativamente pequeno, 1 ano, coisa assim. Para quem estivesse na Terra, teria passado dezenas de anos, talvez séculos. Por quê? Porque a velocidade dele faria com que o tempo passasse mais devagar. E se você botasse um ponto de referência imediatamente fora desse universo que vai se expandindo? O ponto de referência está aqui, vai se afastando. O que acontece? Você pode perfeitamente passar 6 dias para o tempo de Deus e zilhões de anos para o tempo daqui no meio. É uma maneira de se compatibilizar. Por quê? Porque são maneiras diferentes de se tratar da mesma verdade. A ciência trata do como. A religião trata de quem, para quê, por quê. Então é possível compatibilizar. O cara que escreveu o livro Gênesis e o Big Bang, Dr. Gerhard Schroeder, eu até tive aula com ele em Israel, o cara é físico do programa nuclear americano, cheio dos diplomas, etc., e é judeu ortodoxo, naquele que pega e acredita literalmente tudo aquilo é verdade. E começou a estudar isso, chegou a essa explicação, que é uma explicação plausível, pode não estar certa, para mostrar como que não há uma incompatibilidade absoluta. Aí, a partir do 6º dia, a gente tem o homem, a criação do homem. Deus criou o homem. O homem, como ele foi criado? Primeiro, ele foi criado bom. Essa porqueira que vocês estão vendo aqui não é como Deus criou o homem. Adão não ficaria careca. Adão não teria problemas no joelho. Adão não teria dor, Adão não teria um monte de coisa. Ele criou o homem impassível. Ele criou o homem sem ser alguém que sofre como a gente sofre. Impassível a gente fala, parece que alguém fica. Mas não, vem do termo paixão. Tem outras palavras que têm sentido parecido, né? Passivo. Coisa passível de acontecer. Pode sofrer aquela paixão. Então, a paixão de Nosso Senhor é o sofrimento, aquilo que foi feito a Ele. E Ele criou Adão e criou Adão em graça, quer dizer, Adão tinha essa graça divina. Essa graça divina queria dizer, entre outras coisas, que ele não iria morrer, sequer morrer. E criou o homem no 6º dia e descansou, 7º dia. Aí acordou, quer dizer, acordou é modo de dizer, como é modo de dizer Deus descansou. Deus não pegou, botou, pendurou uma rede e deitou na rede. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele contemplou naquela obra criada a sua própria grandeza. A obra criada, o próprio Adão inclusive, pôde contemplar o que existia, o que existe. E aí Deus criou a mulher. Eu até brinco dizendo que a mulher, Deus caprichou, esperou, está tranquilão para poder fazer essa coisa maravilhosa que é a mulher. Ele criou a mulher depois do homem, a partir de uma costela do homem. É o que tem na Sagrada Escritura. Essa costela, o que ela é?
na verdade, a gente não tem muito como dizer com todas as letras. Não é que Deus pegou e arrancou uma costela. Existem até algumas teses científicas, por favor, tirem as crianças da sala, que dizem que os macacos, todos os macacos, eles têm um osso na genitália. O homem é o único animal entre os primatas, né, que não tem esse osso. Aí há quem diga que isso seria uma alusão a isso, por exemplo. Há quem diga que seria simplesmente o lado do homem. Ou seja, existem milhares de explicações. No texto, o que a gente tem, no texto original hebraico, é uma expressão que significa, em geral, o lado, mas em geral. E o objetivo da Bíblia não é dizer como, é dizer quem, fez o quê, para quê, por quê. Então, os detalhes médicos da coisa não são o assunto da Sagrada Escritura. O que a gente pode saber é o seguinte: o que está ali, se a gente estivesse lá, a gente dizer, foi isso que aconteceu. Como no caso do carro. Se alguém chega e diz, o carro foi um fragmentozinho de areia que entrou no giglê, entupiu, e o combustível no giglê, fala todos os como. Mas alguém diz, eu estava lá e eu vi, o carro estava andando, de repente, não parou. Está certo. Se a gente fosse transportado, a gente pudesse ver esse começo da criação, o que a gente diria? O relato da Sagrada Escritura está certo. Como que a ciência vai explicar isso? Como que a Escritura vai explicar isso? Vão explicar de maneiras diferentes. Por quê? Porque tem interesses diferentes, estão falando de coisas diferentes. A ciência fala de como, a Escritura não. E a famosa teoria da evolução, né? Que o homem descenderia de outros animais, etc. O que a igreja diz? Basicamente, ela diz que a gente não pode acreditar que aquilo que torna o homem radicalmente diferente de qualquer bicho, que faz o homem ser imagem de Deus, que é o intelecto, que isso tenha surgido naturalmente. Ou seja, a gente não pode acreditar que o macaco e a macaca tiveram um filhotinho que naturalmente, por alguma mutação genética apenas, era um animal racional ao contrário dos pais. Isso a gente não pode acreditar e, diga-se de passagem, não faz o menor sentido. É uma coisa bastante complicada, a noção até de que as coisas ficariam mais complexas sozinhas. Porque é até uma lei da física, né? Que as coisas tendem a perder a ordem, não a ganhar a ordem. Se eu construo uma cadeira e deixo essa cadeira, largo ela exposta ao tempo, daqui a 100 anos, ela não vai ter virado um sofá acolchoado. Ela vai ter virado o resto podre de uma cadeira. As coisas tendem a perder a ordem, não ganhar a ordem. Então, a ideia desse aumento progressivo de complexidade, começa com a bactéria vira peixe, etc., ela não está contrária à Sagrada Escritura, mesmo porque a ordem da criação mais ou menos bate com a ordem que os cientistas dizem que teria sido até. Mas essa complexidade acontecer sozinha é problemático. Ou seja, a gente pode acreditar que aconteceu a evolução, se Deus é guia. A gente pode acreditar que a gente pode acreditar que haja toda essa complexidade, que essa complexidade tenha ido aumentando aos poucos com o auxílio divino. A gente deixar tudo ao acaso é um pouco complicado. Nós estamos tratando agora de Deus Criador da Terra, quer dizer, duas coisas visíveis. Eu, por isso, agora comecei a falar da teoria da evolução, como a gente pode coordenar isso com a fé cristã.
Outra coisa que a gente também não pode acreditar é o chamado poligenismo. O que é isso? Quer dizer que ao invés da gente dizer que houve Adão e Eva, a gente teria que dizer, para alguns cientistas, outros não aceitam essa tese, ou seja, uma tese entre várias, que teria tido vários primeiros homens surgidos aleatoriamente, um aqui, outro acolá, outro lá, várias primeiras mulheres, que, convenhamos, é uma coisa bastante mais complicada. Você ter, se fosse admitir a hipótese de mutações genéticas, que pode acontecer, que teriam criado esse ser ao qual Deus poderia dar inteligência. A mesma mutação aconteceu ao mesmo tempo em vários. É um esquema que parece aqueles políticos que ganham na Mega Sena toda semana, né? Em termos de sorte, é complicado. Tem um prêmio Nobel de Química que diz que a chance de surgir vida ao acaso é mais ou menos a mesma de um furacão entrar num ferro velho e aparecer um Boeing 747 em perfeitas condições de uso. Mas, no caso, não é uma coisa que vá contra, desde que a gente não caia nem no poligenismo, nem na noção, quer dizer, essa ideia de vários primeiros homens e várias primeiras mulheres aparecendo ao mesmo tempo em vários lugares, nem na ideia da inteligência, que é aquilo que marca o homem, que é o que diferencia o homem do animal. O homem tem essa capacidade de pensar, por mais que às vezes a gente não use, é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. O homem tem essa capacidade de pensar, e isso é uma coisa que é dada por Deus. Quer dizer, a gente não pode achar que uma mutação genética fez um macaco que pensa que seria o homem. Você pode até acreditar que várias mutações genéticas fizeram essa base, esse corpo daquele a quem Deus infundiu esse espírito humano, essa alma humana, essa capacidade humana de pensar. Aí tem-se então nossos primeiros pais, Adão e Eva. A gente tem que acreditar em Adão e Eva, isso faz parte da doutrina revelada. Quer dizer, não quiser acreditar, não acredite, mas não será católico. Por que é uma coisa tão importante a gente falar de Adão e Eva? Primeiro, porque eles são os nossos ancestrais. Ancestrais de todos nós. Todos os seres humanos, e é por isso que a gente não pode acreditar nessa doutrina do poligenismo, né, de vários homens, primeiros homens espalhados ao mesmo tempo em vários lugares. Todos os seres humanos são descendentes deles e herdam deles uma série de coisas. E essa série de coisas que a gente herda deles é o que nos faz entender muita coisa do próprio comportamento humano. Como assim? Adão e Eva foram criados perfeitos, foram criados num estado em que eles não